Vamos identificar Israel na tribulação e nesse contexto escatológico, né? A gente vê a pergunta dos discípulos aqui em Mateus capítulo 24, no verso 3, os discípulos perguntam acerca do que Cristo disse no capítulo 23. No capítulo 23, Jesus desfere 8 ais. Lucas faz um relato parecido no capítulo 11. E no capítulo 23 de Mateus, né? Mateus mais direcionado, mais com um caráter judaico, né? Jesus desfere então 8 ais contra a cúpula política e religiosa da nação de Israel, no capítulo 23. No capítulo 23, Jesus fala o que viria sobre, e no verso 36 ele fala claramente sobre a presente geração, ou seja, a geração à sua encarnação, que presenciou então a glória da última casa, que seria maior, né, que Ageu profetizara pouco tempo depois do retorno do cativeiro da Babilônia. Então, a pergunta dos discípulos, né, duas perguntas correlatas, uma é referente ao que ocorreu e a outra futurista, né? A primeira parte da pergunta diz o seguinte no verso 3, Mateus 24: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram. Jesus está naquele local do Monte das Oliveiras que de frente passa pelo vale do Ribeiro de Cedron, e de frente tem a Porta Dourada, que foi fechada pelos muçulmanos, né? Até que cumpriram a profecia de Ezequiel 44, Ezequiel 43, em que Cristo vai passar por ali novamente. Até pela promessa de Cristo, né, no verso 39 de Mateus 23, quando ele usa o vocábulo até, direcionando aos judeus, até porque ele vai estar no Monte Sião, que é o monte do templo. E aí a pergunta dos discípulos foi: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e consumação do século. Então isso, consumação do século, nós podemos olhar para a pedra cortada sem auxílio de mãos, relacionado à profecia de Daniel, que aqui na realidade é o desfecho de todas as coisas. É quando Cristo vai estar no Monte Sião, o monte do templo. É quando Cristo, como a palavra diz, de Sião virá o libertador. E isso nós vemos que é o desfecho das 70 semanas, que é tudo referente, toda ela é referente ao povo judeu, a cidade de Jerusalém e o templo. Então a pergunta dos discípulos foi: dize-nos quando sucederão estas coisas. Então o nosso foco aqui nesse início é estas coisas. Quando a gente vem para o verso 36, Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jesus está falando na sua encarnação, da geração à sua encarnação, que todas estas coisas. E aí os discípulos perguntam, né? Dize-nos quando sucederão estas coisas. Nós sabemos que aquele templo que Jesus disse aqui no verso 38, eis que a vossa casa vos ficará deserta. No verso 2 do capítulo 24 diz o seguinte: ele porém lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui. Novamente, quando Jesus fala em João capítulo 4, verso 35 e 38, que os discípulos deveriam olhar para os campos, Jesus dá a referência da colheita de Israel, colheita de trigo, de cevada, de todos os e de toda a colheita que era feita, uma colheita durante um ano em 4 etapas, né? Então Jesus ele dá a referência de Israel, da colheita de Israel. Aqui a referência que Cristo dá é: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí Jesus fala de uma geração, essa geração que viu o juízo calamitoso em 70 depois de Cristo, ou seja, uma geração. Dentro do que nós olhamos ali para Salmo 90, a última geração encontrada na Bíblia, a contagem de uma geração é de 70 anos. Se tiver vigor, 80, o que passar disso é enfado e cansaço. Então,
a gente olha, por exemplo, a diáspora, em Ezequiel 36, no verso 19, aí nós vemos essa sequência, né? Ezequiel 36, diáspora, Ezequiel 37, o retorno físico, Ezequiel 38 e 38, as nações na invasão, né, no final dos tempos, e no 39, a destruição das hostes e das hordas do anticristo. A semelhança de Zacarias 14, versos 4 a 15, a semelhança de Apocalipse 19, versos 17 a 21. Então, é importante aqui nós fazermos uma distinção, né? Tem que ter essa separação, porque a primeira pergunta dos discípulos é relacionado ao que aconteceu em 70 depois de Cristo. Dize-nos quando sucederão essas coisas. Jesus está falando aqui 8 ais contra a cúpula política e religiosa de Israel, e no capítulo 24 ele diz o que vai acontecer, que a realidade é que seria o templo destruído, né? Capítulo 23, verso 38 e 24, verso 2, e Jerusalém devastada, e os judeus expulsos na diáspora por todas as nações. Agora já não é mais a Síria, agora já não é mais Egito, agora já não é mais Babilônia, mas por todas as nações. E eles seriam tomados, então, dentre todas as nações. E isso ficaria notório quando Jesus já lança uma perspectiva de uma restauração, quando ele diz no verso 39, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito que vem em nome do Senhor, ou Baruch Rabá Beshem Adonai. Então, declaro-vos que desde agora, quando nós falamos que há uma interrupção nas 70 semanas, encerra-se aqui no verso 26 de Daniel 9, até ser cortado ungido, é porque desde agora eles não veriam mais, Deus não ia ter mais esse tratamento com Israel. Mas isso seria momentâneo, porque a gente vê que, como mencionei, houve a diáspora, Lucas 19, 41, 44, e o motivo é porque não reconheceram o tempo da visitação, mesma coisa que Atos 13, 46, e permanecem em incredulidade, Romanos 11, 20, mas Jesus usa o vocábulo até que venhais a dizer. Então nós vemos que Daniel 9, 19, Daniel 9, 24, Daniel 9, 19, a oração de Daniel é sobre o povo judeu, a cidade de Jerusalém e o templo. Daniel 9, 24, as 70 semanas destinadas ao povo judeu, a cidade de Jerusalém, consequentemente o templo, porque esse é o foco, é o parâmetro que nós olhamos e vemos essa distinção da geração que secou e a geração que floresceu. A geração que secou é aquela que veria o templo destruído, Mateus 23, 38, Mateus 24, 2. E a geração do florescimento seria aquela que veria o templo profanado, Mateus 24, 15. Porque aqui nós já falamos de uma perspectiva de Cristo no Monte Sião no seu retorno. É a mesma referência de Daniel 8, 14, quando fala das 2.300 tardes e manhãs. A gente vai para a referência de Apocalipse capítulo 11, verso 1 e 2, a profanação do templo. Apocalipse capítulo 7, que aí nós temos a questão dos 144 mil, né? Ezequiel capítulo 8, verso 1, 16, as nações gentílicas, um acordo de paz com todas as nações, para que possam reconstruir o templo, e também Ezequiel 9, 4, que é a referência de Apocalipse capítulo 7, verso 1 e 2, que é a referência dos judeus serem reagrupados dos 4 ventos, né? Dos 4 cantos, que é sempre referência aos judeus, Isaías 11, 12 e Levítico 23, 22, que é no período da festa da expiação, que também é iniciada com um toque de trombetas, né? Levítico 25, 9, não só Yom Teruah, né? Que é a festa das trombetas, que é o grande despertamento, mas a expiação, ou seja, quando eles vão afligir as suas almas, que é o que diz Oséias 5,15, e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados. É a mesma coisa que Jesus diz aqui, Mateus 23, 39, até que venhas a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus dá, e o profeta Oséias mostra esse período, 2 dias nos castigarás e no terceiro dia nos revigorarás e viveremos diante de ti. Por isso que nós estamos falando que a profecia de Daniel, ela se encerra com a pedra cortada sem auxílio de mãos e Cristo no Monte Sião. Por isso que a referência de um reagrupamento espiritual é da nação judaica, aquela que viria a florescer por causa do vocábulo que Jesus disse. E não me vereis mais até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor.
quando os judeus, a cabeça política e religiosa, reconhecerem então o seu Messias. E aí nós, como eu mencionei, Isaías 11:12, que é a menção de Mateus 24:31, que é a menção de Isaías 27:12-13, que é a menção de Ezequiel 37:19, logo a sequência de Deus colocar o Espírito Santo nos judeus para que eles reconheçam a Cristo como seu Senhor, Messias, Baruch Rabá Beshem Adonai, no verso 14 de Ezequiel 37, porém em vós o meu Espírito vivereis, diferente do reagrupamento físico da nação judaica do versículo 5 de Ezequiel 37, porém em vós o Espírito vivereis, mas não o meu Espírito será no verso 14, no verso 7 nós vemos um ajuntamento físico, pois Ezequiel 37:5 mostra esse reagrupamento físico, esse ressurgimento físico, de acordo com Isaías 66:8, uma nação formada em um só dia, 14 de maio de 1948. Depois nós vemos Ezequiel 37:7, os judeus sendo reagrupados eles sendo reagrupados como nação, e o ajuntamento numérico em que em 1917 haviam 29 mil judeus na Haaretz Israel, e hoje são mais de 9 milhões em crescimento. Jeremias 30:19, não serão jamais apoucados nem diminuídos, mas aumentados em número. E nós vemos Jeremias 31, 35, 36, Deus preservando os judeus mesmo longe de sua pátria. Então quando nós vemos Isaías 11:12, que será o cumprimento da 70ª semana de Daniel, lá no tudo referência a um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1260 dias, 42 meses, Apocalipse 11:1-2, Apocalipse 12, versos 6 e 14, Apocalipse 13, verso 5, é a referência de Daniel 12:7, referência das 70 semanas endereçadas ao povo judeu à cidade de Jerusalém, e que isso se referia a tempo futuro ao povo judeu à cidade de Jerusalém, como Daniel recebe também a visão de Daniel 10:14. Então nós vemos Isaías 11:12, os judeus sendo reagrupados dos 4 ventos, agora no tocante a espiritual, um ressurgimento, um renascimento espiritual, né? Agora não só físico, como isso já começou a ocorrer em 1948, mas agora espiritual, no verso 14 de Ezequiel 37, porém em vós o meu espírito vivereis. No verso 19 nós vemos o cumprimento de Mateus 24:31, Levítico 23:22 e Isaías 11:12. E aí nós vemos no verso 9 de Isaías capítulo 11, Cristo no Monte Sião. E nós vemos a referência desse período de tribulação, que é a menção de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, é Isaías 11:4 também, né? Olha o que diz Isaías capítulo 11, verso 4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Que é a menção de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 8, né? Quando fala do período da tribulação, o dia do Senhor, com a vinda de Cristo, então, no Monte Sião. Não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Então nós vemos que o clímax do retorno de Cristo no Monte das Oliveiras, em que passa pelo Vale do Ribeiro de Cedron, né? Atos 1:11, Zacarias 14:4, vai em direção ao Monte Sião, e ali começa então um reagrupamento espiritual agora da nação judaica. Jesus ele dá a referência desse período, que seria quando nós deveríamos aprender a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas brotam. Que Jesus dá a referência desse período que estaria próximo do retorno em reconhecimento, né, de Cristo como o seu Messias. Cristo volta à terra quando os judeus disserem Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Nós vemos que essa geração está no fim. A igreja será retirada antes desse período de tribulação, para que Deus possa então completar a 70ª semana de Daniel, portanto 7 anos de tribulação, dividido em 3 anos e meio, que é a referência ao povo judeu. Maranata, ora vem Senhor Jesus.